Senhoras e senhores, tudo bem? Saudação sua paz de Cristo. Obrigado você que veio do outro canal, você que estava aqui esperando. Sou muito grato a ter vocês aqui comigo, tá bom? Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar. Nós temos várias informações para vocês agora. Gilvanda Federal, nós temos aqui o homem que amarrou aquele artefato no caminhão no aeroporto de Brasília, que teve ali uma coisa ali que vocês vão ficar abismados agora. Nós temos também outras informações precisa. E o Sósteres também responde ao Supremo. Ele que foi intimado dentro da Câmara dos Deputados e ele responde ao Flávio Dino, né? Foi o Flávio Dino que mandou intimá-lo. Tudo isso você vai ficar sabendo agora. O homem que amarrou o artefato no caminhão, o nome dele é Wellington, né? Esse cara aqui, ó. Esse camarada aí. Ele chegou até fugir do Brasil, né? Rompeu a tornozeleira, fugiu do Brasil, e aí ele foi preso no Uruguai, salvo engano, né? E aí, olha o que aconteceu com ele. O nome dele é Wellington Macedo de Souza. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por amarrar um artefato no caminhão e tentar explodir isso dentro do aeroporto. Né? Pensa bem, que situação. Às vésperas do Natal, né, pessoal? Tá. Ele teve 100 dias de pena abatido após ser aprovado em exame nacional do ensino médio Enem. Que situação. O Wellington obteve nota superior a 450 em todas as áreas de conhecimento e acima de 500 na redação. Critérios mínimos para a concessão de benefício. Por estar em regime fechado, na época da prova, em novembro do ano passado, ele fez exame dentro do complexo da Papuda. Um mês depois, foi transferido para o regime semiaberto. Ele, entretanto, não passou para nenhuma disciplina. Então, ele teve a sua pena reduzida. Você vê, um cara que amarra um artefato em um caminhão, ele e o Alan Diego dos Santos, né? O outro, que os dois já estão soltos. O Alan Diego, acho que foi 9 anos e pouco, e ele 6 anos e pouco. Pergunto a você, o que é mais grave? O ser humano amarrar um artefato num caminhão cheio de querosene e tentar explodir isso dentro de um aeroporto, ou uma pessoa escrever perdeu o mané em uma estátua em Batom? Pois é. Ele foi condenado a 6 anos, já está solto. A dona Débora foi condenada a 14. E agora a pena agora foi reduzida também dele. Tanto que a gente está lutando aí, no 8 de janeiro, nós não conseguimos ainda nem reduzir, né? Estamos tentando anistia, nem reduzir nós conseguimos ainda. Vamos conseguir anistia. Você vê como que os valores estão invertidos. O deputado Sósteres Cavalcante, líder da bancada do PL na Câmara, respondeu, então, ontem, né? Respondeu ontem o pedido do ministro Flávio Dino. Eu mostrei ele sendo intimado, né? Mostrei ele sendo intimado dentro da Câmara, né? O parlamentar se amparou ao artigo 53 da Constituição Federal, que garante a imunidade às opiniões, palavras e votos dos congressistas para recusar-se a apresentar explicações. A manifestação do ministro foi motivada por uma entrevista concedida por Sóstenes na última sexta-feira, 25. Na ocasião, o deputado afirmou que o PL poderia romper um acordo sobre a divisão das emendas de comissão na Câmara dos Deputados, caso não fosse colocado em votação o requerimento de urgência que trata a PL da anistia.
A fala de Sóstenes foi interpretada por Dino como uma ameaça de romper o entendimento que visa evitar o retorno do chamado orçamento secreto, prática que concentrava a destinação de verbas públicas de forma não, pouco transparente. Segundo o deputado, se o presidente da Câmara, Hugo Mota, não avançasse com a pauta, o partido poderia adotar medidas de pressão, como obstrução, greve de fome e, no limite, assumir o controle total das emendas nas comissões presididas pelo PL. Se for preciso, uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissões que presidimos, disse Sóstenes. E o STF, então, a declaração gerou reação imediata no Supremo. No despacho, Dino deu 48 horas para ele se explicar, né? E ele respondeu. Ele só respondeu o seguinte: eu tenho imunidade para falar aquilo que eu bem entender, né? E foi isso que ele fez, né? Foi isso aí. O Collor de Mello, vamos falar do Collor de Mello e logo em seguida nós vamos falar que o Gilvan Federal, deputado aqui do meu estado, né? Ele foi denunciado ao Conselho de Ética de novo, né? De novo. E o Collor? Olha como que está a situação do Collor, hein? Olha isso aqui. Que apurou como é a cela, o ambiente fechado, onde está neste momento o ex-presidente, onde o ex-presidente está preso. Quais são os detalhes, Eli Jonas? Como que é esse lugar? E ainda é em Maceió, certo? Certíssima, Elisa. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente também. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente ficasse em uma cela individual, em uma ala especial, na semana passada até, que a gente mostrou aqui na programação da CNN. Mas o que aconteceu? Chegando no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió, capital de Alagoas, observaram que não tinha local adequado para o ex-presidente e adaptaram a sala do diretor do presídio para abrigar o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Nessa sala transformada em cela, tem ar-condicionado, conforme a nossa apuração, tem ar-condicionado, uma cama específica para ele com colchão, que não é colchão de cela, aquelas que a gente acompanha em todos os presídios. Tem também um banheiro privativo e tem até uma vista para uma horta, que é um espaço atrás da sala, que tem uma horta, tem um jardim, um espaço aberto. Teve até uma inspeção do Tribunal de Justiça de Alagoas nesse local e os juízes da 16ª Comarca, que é responsável por essa região, disseram que, de fato, o ex-presidente não podia ficar no mesmo ambiente que os demais presos e seria o melhor local, o mais adequado, essa sala especial que foi transformada em cela com esses benefícios, seria um local mais adequado para o ex-presidente ficar em todo esse período, aguardando uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa inspeção foi na segunda-feira, ele chegou na sexta-feira, no horário do almoço, nesse presídio, e desde então está nessa sala especial. Como a gente já adiantou aqui, a defesa tentando uma prisão domiciliar. Enquanto isso, foi atrás do Conselho Nacional de Política Penal, Criminal, CNPCP, que é ligado ao Ministério da Justiça e analisa, apura essas questões envolvendo presídios e celas, alguns integrantes me disseram o seguinte: eu nunca vi uma cela com ar-condicionado, vamos ter que apurar para saber se está havendo ou não um benefício para o ex-presidente, já que a decisão do Supremo diz que ele tem que ficar em uma cela, mas o presídio adaptou uma sala com ar-condicionado, banheiro privativo, para receber o ex-presidente. Então, esse conselho ligado ao Ministério da Justiça vai também apurar de acordo com esses integrados que foi procurado. Lembrando que a PGR ela pediu a prisão domiciliar, né, do Collor. Foi favorável à prisão domiciliar. Porém, quem decide é o ministro Alexandre de Moraes. Ele pode sim, né,
ele pode sim decidir a favor ou contrário aí, né? A decisão da PGR não influencia. Ajuda, mas não influencia em nada. Gilvanda Federal foi a mesa diretora aciona o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado federal de novo, né? De novo, ele que foi já denunciado esses dias, e agora ele entra de novo. A mesa diretora da Câmara dos Deputados encaminhou, na quarta-feira, dia 30, ao Conselho de Ética uma representação contra o deputado Gilvanda Federal, em razão de condutas consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar. A iniciativa foi fundamentada em denúncia à Corregedoria da Casa, que relatou episódios ocorridos em reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado nesta terça-feira. A informação consta de que documento assinado por membros da mesa, incluindo o deputado Atileu Cortes, Almar Nascimento e Carlos Veras, do PT, e Lula da Fonte. Tem Lula também lá, ó, Lula da Fonte, o primeiro vice-presidente, e primeiro secretário e segundo secretário. O parlamentar, cujo nome civil é Gilvan Aguiar Costa, proferiu, durante a sessão, falas à lei consideradas ofensivas e difamatórias à ministra, chefe da Casa Civil, a Gleice Hoffmann. Segundo a representação, Gilvan extrapolou as prerrogativas parlamentares ao fazer insinuações abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas, configurando uma conduta incompatível com a dignidade do mandato. As declarações contra a ministra foram registradas em vídeo divulgado no canal de TV da Câmara, no YouTube. Em sua fala, o deputado teria sugerido que a ministra seria né, ao se referir de forma depreciativa à sua citação chamada lista da Odebrecht. Além disso, a Gilvanda Federal protagonizou aqui uma discussão acalorada com o deputado Lindenberg, também durante a reunião da discussão. O bate-boca, amplamente repercutido aí na imprensa, levou à interrupção da audiência e à intervenção da Polícia Legislativa. Deu até polícia, né? A representação apontua que a postura do deputado feriu não apenas a honra da ministra, mas também maculou a honra objetiva do parlamento. A mesa da Câmara sustenta que houve abuso nas prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Conselho Nacional. Irregularidade grave no desempenho do mandato, configurando uma ameaça à dignidade da representação popular. Ele foi então denunciado. A outra denúncia contra ele, que eu falei, foi aquele episódio onde que ele falou que desejava ali a morte de Lula e tal, não foi? Aí depois, em seguida, ele pediu desculpas, não foi isso que falou? Ele falou que o cristão não pode desejar isso, não foi? Aí ele fez um vídeo depois falando. Fez um vídeo não, ele, na própria Câmara mesmo, ele na tribuna, ele falou. Ele falou, ó, eu falei isso do Lula, né? Porque eles tinham um projeto para desarmar os seguranças do Lula, não foi isso? E aí, né, nessa proposta, ele falou isso. Mas logo em seguida, no outro dia, eu acho, causou uma repercussão, né? Logo em seguida, ele pediu desculpas sobre isso. Então, ele foi denunciado por isso.
E agora, essa história de amante, né? Porque diz que a Aldebrecht tinha uma lista, que amante me parece que seria a Gleice, né? Eu não sei, mas me parece que sim. E o Montanha seria o Pimenta, né? Aí. Então, esses caras usam muito código, né? Pimenta, montanha, amante, não sei o quê. Amante de quem, né? Alguém é, né? Alguém era uma mulher, né? Amante, né? Não sei. Então, as pessoas realmente ligam esse nome amante com a Gleice, né? Então, ele falou que essa amante seria uma prosti, né? Ele falou lá. Só que ele não falou o nome dela, né? E se ele não falou o nome dela e ela se doer por isso, ela está alegando que ela, então, é a tal amante. Vocês me entendem o que eu estou falando? Veja, tem quantas mulheres assistindo nós agora aqui? Você ficou ofendido que fala amante? Você ficou ofendido que ele falou que essa amante seria uma prostituta, né? Não. E por que que somente ela, então, ficou chateada? Porque ela se considera, então, né? A meu ver, né? Então, ele foi denunciado por isso aí. E vamos ver agora se ele será, se vai dar, né, seguimento aí à cassação do mandato dele, né? Primeiro, vai ser a mesma coisa do Glaube, né? Passar ali na CCJ, vota e depois segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Não é isso? Exatamente. Gilvanda Federal, que é ali o escolhido de Bolsonaro, né? Um escolhido de Bolsonaro para a vaga no Senado aqui do meu estado, tá bom? Polêmica, o pastor Mirim, a mulher, ela grava novo vídeo, vamos ver? A mulher que ele rasgou o laudo, vamos ver? Vamos. Tudo bem, meu nome é Kelly, eu sou a moça do vídeo, que está repercutindo aí nas redes sociais. Eu rasgo câncer, eu filtro teu sangue e eu curo a leucemia. Eu tô arrepiado aqui, meu Deus do céu! E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura! Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá! Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar! Meu Deus, a pneumonia não vai voltar! Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês, que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville, e ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil. Eu confesso a vocês que quanto mais essa mulher fala, menos eu entendo. Né? Vocês já repararam? Ela fala o tempo todo que tinha um câncer, ao mesmo tempo ela fala que voltou, e depois ela fala que está passando por tratamento de novo. Eu não consegui entender até agora, sinceramente. Né? Ela não foi clara ainda ao dizer. Eu não entendo, não entendi ainda. Né? Voltou, não voltou, rasgou, curou. Que mistério é esse? Lembrando que o pastor Mirim, ele não pode mais ter rede social, não pode mais pregar, né? E postar em rede social, beleza? Está proibido pelo Conselho Tutelar. Foi ameaçado,
também. E se ele voltar a fazer, os pais poderão perder a sua guarda de pai. O negócio foi feio lá, foi bravo. Então, e ele disse que vai voltar ainda mais forte. Ele tem 15, né? Quando ele completar os 18, que for maior de idade, ele segue o caminho dele, né? Quem quiser seguir ele, que siga. As pessoas são livres. Ou os pais deles emancipar ele, né? Emancipa ele, ué. Com 16 anos pode emancipar. E ele segue a vida dele, ué. Cada um, pessoal, faz daquilo que bem quer. Tem pessoas que acreditam, então, né? Que acreditam. Pessoas que se sentiram lesadas, denuncia, tá? Eu não levo laudo para ele, meu para ele rasgar, né? O meu laudo eu levo para o médico, né? Peço a Deus e levo para o médico. Eu sou assim. Eu vou tomar o remédio, vou fazer cirurgia, é isso aí. Vou pedir a Deus e levo para o médico. Marcelo. Mas se você quiser levar para o pastor Mirim, pro profeta, isso é problema seu. Eu não vou me meter na vida de seu ninguém. Cada um é dono do seu nariz, né? Pessoal, eu tenho uma convicção comigo. Não adianta nada, filho, você ter. Ah, eu vou ficar rico. Eu vou ficar dentro do meu quarto orando ali, vou ficar rico. O tempo todo vou orar, pedir a Deus. Vai lá para você ver. As contas vão chegar. Vão cortar sua luz, sua água. Você está lascado. Você tem que trabalhar, e muito, para você ficar rico. Se bem que no Brasil tem que trabalhar muito para ver se você vai comer, né? Inclusive os aposentados aí que estão sendo assaltados. Então, pessoal, você tem que ir à luta. Você está ali com um câncer. Eu acredito em milagres. Claro que eu acredito. Agora você está com câncer. Você vai ali na igreja. Um rapaz, garoto, rasga seu laudo. E você fica toda feliz. Eu falando, não, né? Eu estou falando de modo geral. E você fica feliz porque. E depois você não vai mais atrás de médico. Você quer morrer. Você quer morrer. Muita gente acredita nisso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, você que tem seus laudos aí, ó, continue fazendo seus tratamentos. Vai nos médicos, eles estudaram para isso. Não é isso? São competentes para isso. Eu vi casos, pessoal, que já vi líderes de igreja falando de o lencinho. Você pegar o lencinho e lá na porta, na fechadura do banco, passar esse lencinho e o processo lá de dívida do banco acabar lá dentro, né? Ou no fórum também. Eu, como advogado, eu nunca vi isso. Inclusive, eu até queria um lenço desse, né? Porque para mim seria ótimo um lenço desse. Então, pessoal, eu já vi pessoas dando testemunho que passou o lenço na fechadura do banco, a dívida lá dentro acabou, né? Então, tem pessoas que acreditam nessas coisas. E aí não vai atrás, a dívida acabou, você vai pagar juros e a pouco piora o seu apartamento, a sua casa. Então, fica muito esperto com isso. Tenha muito esperto com isso, tá? Dando um conselho aqui, muito esperto, que tem muita gente aí, a própria Bíblia fala que no fim dos tempos haverão muitos enganadores. E a gente tem que decifrar quem são os enganadores no meio de nós, né? Inclusive, eu vou enganar até os nossos. Então, tomando cuidado com isso, tá? Eles fazem tudo pelo dinheiro, enganando as pessoas. Não se preocupa com a sua dívida, não se preocupa com a sua doença. E muito cuidado, isso pode te levar a um caminho sem volta. Tá? Eu nunca vi processo acabar.
A não ser que você pague ou que você faça um acordo. Diferente disso, não acaba, né? Pelo amor de Deus. E nem dívida de banco, né? Então, vamos ficar esperto com isso. Nós aqui estamos aqui para poder te orientar, tá bom? Curta, compartilha. Forte abraço.